O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, não andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor, santuário. Vinde, irmãos, adorar. Comunidade de amor. Já nos exortava São João Paulo II, no ano de 2003,
a igreja vive da Eucaristia. Por isso, se nos reunimos aqui em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, física ou espiritualmente, porque estamos aqui reunidos com tantos irmãos que nos acompanham pelas mídias digitais do nosso santuário, nós devemos reconhecer que a Eucaristia é comunhão. Nós podemos pensar diferentes, e não é pecado pensar diferente, não é pecado nenhum pensarmos diferente, mas nós devemos nos lembrar que se nós comungamos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, assim o fazemos para que se realize em nós a dinâmica da comunhão, da fraternidade, do amor manifestado plenamente em Jesus no alto da cruz. Hoje a igreja nos convida, caro peregrino, romeiro, o pão vivo que dá vida, para que com a igreja possamos celebrar a alegria deste pão que parece pão, deste vinho que parece vinho, que tem gosto de pão, que tem gosto de vinho, mas que é o corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue do Senhor dado por nós, o corpo e o sangue do Senhor que nos faz viver da certeza que a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Penso eu que já é pelo 2º ano consecutivo que eu faço questão de iniciar a homilia lembrando desta música. Nós não podemos ser uma igreja que se alimenta da Eucaristia, mas que não se compromete com a causa de Jesus, com a causa do Evangelho. Ele que é o próprio Evangelho encarnado no meio de nós. Ele que assumiu a nossa vida, para que assim pudéssemos participar da vida dele. Todos nós muito bem sabemos das dimensões da Eucaristia, e gostaria mais uma vez de aqui apresentá-las. A Eucaristia é partilha. E por que ela é partilha? Nós encontramos no Evangelhos diversos momentos em que Jesus se compadeceu das pessoas porque estavam com fome, porque estavam abatidas. Como não lembrar daquele relato, quando Jesus atravessa do mar, ou atravessa para o outro lado do mar, e ele se depara com a multidão que está abatida, como ovelha que não tem pastor, a multidão que está com fome. Ele pede que todos possam se sentar, e ali é realizado o milagre da partilha. É um milagre. Partilha não só enquanto Jesus quis encher a barriga do povo de comida, porque essa não é a missão primeira da igreja. Entretanto, o Senhor se compadece daqueles que têm fome, daqueles que têm sede. Por isso nós podemos aqui contemplar a Eucaristia como partilha. Todos nós somos chamados, todos, ninguém está excluído. Ninguém, absolutamente ninguém, está excluído de participar destas duas mesas. Se porventura você vive uma segunda união, uma situação irregular, como assim a igreja chama, me permitam muitas aspas, mesmo assim, você pode participar destas duas mesas, porque você não comunga fisicamente, mas espiritualmente você faz a sua comunhão. E aqui faço questão de recordar as palavras do grande Santo Afonso Maria de Ligório, que nós somos chamados quando estamos numa situação tão difícil e não podemos, ou temos a consciência e não nos aproximamos para comungar fisicamente, a oração que podemos fazer. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como já se estivesseis comigo, uno-me convosco inteiramente. Ah, Senhor, não permitais que torne a separar-me de vós. Esta é a oração que nós podemos fazer diariamente a nosso Senhor, que sem sombra de dúvida, Ele que é partilha, quer permanecer no nosso coração. Ele que é banquete, quer continuar caminhando conosco.
Ele que é memorial, ou a Eucaristia que é memorial, nos faz olhar para o passado, mas ter o desejo sempre mais da vida futura, numa perspectiva de projetarmos a nossa vida, não conforme os nossos planos, mas tendo a certeza que é o Senhor que vai orientando a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Portanto, a Eucaristia é partilha, banquete, memorial, mas estas três dimensões, ela está iluminada por aquela dimensão suprema, quando proclamamos que a Eucaristia é sacrifício. No alto da cruz, o Senhor morreu, se sacrificou para nos garantir a vida que não tem fim. Ele entregou a vida por nós, e uma vez que Ele entregou a vida dEle por nós, Ele não espera nada de extraordinário de nossa parte. Ele tão somente espera que possamos responder o chamado dEle com fidelidade. Ele tão somente espera que reconheçamos que mesmo que muitas vezes somos tão indignos, somos tão miseráveis, somos tão pecadores, Ele ainda quer continuar habitando no nosso coração. Ele quer ainda continuar dando-nos a sua vida, para que assim, repletos de sua vida, nós possamos permanecer firmes nesta caminhada, tendo a certeza que tudo acontece não por nós, não por nossas forças, não por nossos méritos, mas pela graça dEle. A Eucaristia é partilha, banquete, memorial, é sacrifício. E se nós assim reconhecemos, acredito que podemos fazer 3 perguntas. Por que o Senhor escolheu pão e vinho para perpetuar a sua presença no meio de nós? A resposta é muito simples. O pão, o vinho, a água são alimentos que não faltam na mesa das pessoas, ao menos daqueles que têm condições. É um alimento, por assim dizer, que as pessoas podem ter acesso, até mesmo os pobres. Nós sempre temos um pão para dar a um pobre. Nos aproximamos da festa de Santo Antônio, é por isso que nós não colocamos pão dentro do arroz ou do feijão, porque o arroz e o feijão não come pão. Quem come pão são os pobres. É o alimento dos pobres o pão. E é por isso que nosso Senhor utilizou desses alimentos para perpetuar a sua presença. Na casa de um judeu pode faltar tudo, mas não falta pão, nem vinho, nem água na mesa. Destes alimentos Jesus utiliza para comunicar a sua vida e para dizer que todos aqueles que têm fome e sede poderão comer, poderão beber. É preciso só viver a comunhão com Ele. Por que numa ceia? Porque é ao redor da mesa que os judeus se encontravam. É ao redor da mesa que todos nós nos encontramos. Quando no domingo nós vamos à casa dos nossos pais, ou os nossos pais vêm às nossas casas, ou recebemos um amigo, um familiar, a maior alegria é que todos estejam ao redor da mesa. É a ceia que nos faz viver como irmãos na alegria, na fraternidade. Só se aproxima da mesa de nossas casas quem é íntimo nosso. Quem não é íntimo não se aproxima. Só se aproxima das mesas de nossas casas aqueles que nós temos proximidade. E vejam, por mais que nós não tenhamos proximidades uns com os outros, nós reconhecemos que a graça de Deus toca o nosso coração, e como a igreja, todos nós nos aproximamos destas duas mesas, porque somos irmãos. Porque, como já dizia São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia, e a Eucaristia é traduzida aqui. Mas para ela ter sentido em nossa vida, porque na Eucaristia está o corpo e o sangue de Jesus, e isso é indiscutível. Isso é doutrina, magistério, é fé, é tradição. Nós não discutimos. Jesus está presente na Eucaristia, mas para que a Eucaristia possa surtir efeitos na nossa vida, nós que participamos desta ceia, devemos nos comprometer com a igreja. Não adianta vir aqui comungar, porque está tudo certinho conforme a igreja diz, prescreve, se o teu coração está distante de Deus. Não adianta comungar,
e ir lá nos comércios do Rio Grande do Sul e saquear todos os comércios para tirar proveito da dor dos outros. Eu conversava com os pais de um grande amigo meu, lá da cidade de Eldorado do Sul, e ele me dizia: olha, padre, o que é mais triste é que, por uma questão de sobrevivência, aqueles que não têm consciência, mas que se dizem da igreja, ser da igreja, participar da igreja, estão preocupados em ter os seus próprios benefícios, estão preocupados em dar a volta por cima, mas passando por cima dos outros. Isso não é ser igreja, isso não é viver da Eucaristia, isso é ser do diabo, isso é ser do inimigo, portanto é ser do demônio. Quem se aproxima da ceia, aqui na comunidade, santuário, em qualquer igreja espalhada por este mundo, por este Brasil afora, deve ter a consciência de que aquilo ou aquele que comungamos aqui deve ser traduzido no nosso desejo de estender as mãos para os que sofrem, para com os que sofrem. Por fim, meus irmãos e irmãs, caro devoto de Santa Rita, a última pergunta que nós podemos nos fazer: e por que corpo e sangue? Porque, como nós podemos encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus utilizou do sangue, como ouvimos na primeira leitura. Assim foi a ação de Moisés para aspergir as casas com o sangue do animal, para recordar os feitos que o Senhor realizou na vida do povo. Não mais com o sangue do animal, não mais com oferendas que se desfazem, mas, como ouvimos na carta aos Hebreus, com a vida do próprio Cristo, que derramou o seu sangue na cruz. Ele nos purifica, Ele nos faz participar da pureza ritual, no sentido de que estamos com o nosso coração unido ao coração dEle, para que a nossa vida possa exalar, apesar dos nossos pecados, a santidade que dEle provém. Nós somos só instrumentos nas mãos do Senhor. Como o saudoso Papa Bento XVI dizia, instrumentos insuficientes nas mãos do Senhor, para que assim, colaborando na vinha dEle, nós possamos dar testemunho do amor dEle que nos atingiu, e portanto nós queremos, desejamos que este mesmo amor atinja o coração, a vida de toda a humanidade. Participamos com alegria desta partilha. Viemos aqui para fazer ou para tomar parte deste banquete. Logo mais vamos proclamar: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Volta, Senhor. Isso é memorial. Olhamos para o passado, atualizamos aqui e agora, e a nossa vida, ela se lança nas mãos do Senhor, deixando que Ele possa orientar a nossa caminhada, transformar o nosso coração e nos permitir viver desta alegria, a mesma alegria que invadiu o coração dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, que foram chamados por Ele a ir até uma cidade e preparar o lugar onde Ele iria comer a ceia pascal. A Eucaristia, serviço do amor de Deus por nós. O Senhor serve-se do pão e do vinho, perpetuando a sua presença e nos mostrando que nós podemos ser uma igreja eucarística, uma igreja que se doa cada vez mais, se deixamos de lado as nossas vontades e nos revestimos da vontade dEle. Desde as primeiras horas do dia, tantos paroquianos de nosso santuário se encontraram aqui no Espaço dos Romeiros e depois se encaminharam até o local preparado, já indicado desde muito tempo, para preparar os tapetes onde o Senhor vai passar. Esses tapetes querem sinalizar que o Senhor passa não como alguém que passa rapidamente e não nos quer comunicar vida. Ao contrário, o Senhor passa
E a partir do trabalho de cada um dos que prepararam esses tapetes, levantem as mãos, quem são? Cada um de vocês que prepararam esses tapetes terão a oportunidade de acolher o Senhor, que vê com alegria o trabalho que vocês realizam, não para nós, os padres, mas o trabalho que vocês realizam para Ele, porque nós servimos a Ele, nós não servimos a nós, vocês não servem a nós. Nós não podemos servir um ao outro no sentido de que queremos reconhecimento. Ao contrário, nós servimos a nosso Senhor, que toca o nosso coração, e assim como fez com os discípulos, faz conosco. Prepara para nós esta ceia pascal. Quando nós chegamos aqui neste santuário, o primeiro lugar que nós devemos visitar é a Capela do Santíssimo, porque ali está Jesus presente no seu corpo e no seu sangue. Como agora não nos é possível todos se encaminharem para lá, eu chego muito perto da capela e concluo esta homilia apresentando o mesmo pedido que fizemos no início desta celebração eucarística, quando na oração da coleta assim rezamos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção, pois reconhecemos que na Eucaristia encontramos a partilha, o banquete, memorial, o sacrifício, o vosso sacrifício por nós. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.